Olá! Hoje nós estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos da mediunidade e vamos ver hoje o programa 1, módulo 1, roteiro 1 do curso da FEB. Inicialmente, nós gostaríamos de dizer que hoje nós vamos tentar explicar, à luz da doutrina espírita, espírito, matéria e fluidos. Além disso, vamos reconhecer a importância desses conhecimentos para a prática mediúnica. Inicialmente, vamos nos concentrar nas perguntas que sempre inquietaram a humanidade. A primeira delas é clássica: Deus existe? Depois vem outras correlatas. Qual a sua natureza? Como ele se relaciona com os seres da criação? Logo em seguida, vem aquelas que dizem respeito a nós mesmos, aos espíritos, porque nem todos acreditam que isso seja verdade. Existe mesmo o espírito? Como ele surge? Qual é o seu fim após a morte do corpo? Depois, ainda temos uma outra. O que é matéria? E como ela é criada? Qual a sua importância para o ser humano, para o seu universo? Essas perguntas todas são respondidas em todas as culturas de algumas formas, mas na doutrina espírita nós encontramos o seguinte: primeiramente, acima de tudo está Deus, que é a inteligência suprema do universo, a causa primária de todas as coisas, como nós encontramos na primeira pergunta de O Livro dos Espíritos. Deus cria incessantemente espíritos que evoluem e atingem a perfeição. Deus se utiliza da matéria-prima universal, o fluido cósmico, para criar todos os corpos e todas as formas que existem. No desenho ao lado, é possível nós vermos essa hierarquia. Acima de tudo, Deus, o Espírito como sua grande criação e o fluido cósmico universal, ou princípio material, gerando todos os corpos que existem na matéria bruta, no mundo físico. Além disso, a doutrina espírita nos diz que, além de ser a inteligência suprema, Deus se utiliza de leis naturais que comandam tudo o que ocorre no universo. Deus, então, não seria um ente à parte, mas se manifestando por leis em todos os lugares possíveis e imagináveis. O fluido cósmico universal seria, então, a matéria quintessenciada, com todas as formas de apresentação possíveis, as que nós conhecemos e as que nós ainda não conhecemos, porque não visitamos ainda os outros mundos habitados do universo. Essa matéria é moldável, é plástica, está presente em todo o espaço, não existem vazios universais. E ela é influenciável, pela força de Deus, por qualquer espírito. De acordo com o seu grau de maturidade, o espírito é capaz de influenciar essa matéria universal e co-criar com ela. Por isso também, em O Livro dos Espíritos, nós encontramos a frase que diz que o espírito é co-criador com Deus. Voltando a isso, nós podemos desdobrar esse conceito dizendo que o espírito é uma inteligência eterna. A partir do momento em que ele foi criado, nunca vai acabar. Ele é evolutível, é criador e com diferentes graus de consciência, conhecimento e moralidade. Dessa forma, ele se utiliza para moldar o fluido da sua vontade, e a sua vontade é tanto mais forte, tão mais poderosa, quanto maior for a sua evolução moral. Qual foi a trajetória que esse princípio inteligente desenvolveu até chegar à humanidade como nós a conhecemos hoje? Vários livros da doutrina espírita tratam desse aspecto. Nós podemos encontrar um embrião dessa explicação no Livro dos Espíritos, depois na Gênese e no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, que diz que na Terra, que é o mundo que nós vamos tomar por base para fazer essa explicação, o princípio inteligente começou como uma mônada e veio parar aqui por influência dos seres angélicos que estavam encarregados de coordenar a criação do planeta. Depois disso,
houve a formação das moléculas primitivas. E essas moléculas primitivas deram primeiramente lugar à organização dos minerais. Os minerais como nós conhecemos, a água, as rochas, todos os tipos de pedra, e isso foi se consolidando e a partir de milênios, milhões de anos talvez, nós chegamos a uma elaboração que permitiu a presença de bactérias e algas verde-azuladas. Esse material é o princípio da vida orgânica na Terra, mas ainda assim não é o espírito, mas a elaboração do princípio inteligente que se dá por tempos basicamente incontáveis para o ser humano. Logo depois de muito tempo nesse estado, apareceram os vírus, que são as primeiras formas com fluido vital e elaboradas capazes de se reproduzirem por si mesmas. Depois disso, nós temos a formação do protoplasma. O protoplasma que gera tudo isso e que faz com que a vida orgânica se torne cada vez mais organizada. Nós temos então os protozoários, os fungos, as algas pluricelulares, os vegetais e os animais. Mostrado assim rapidamente, parece que foi depressa, mas isso tomou milhões, bilhões de anos nas contas dos biólogos, dos astrônomos, dos físicos, dos geólogos, cada ciência procurando contar de uma forma a história desse planeta. Mas o que nós sabemos principalmente é que depois de tudo isso surgiu o homem. O ser humano como corpo, como cérebro, como espírito, também em forma primitiva, não com o corpo como nós temos hoje, como nos mostram os estudos antropológicos. Esses estudos verificam que nós temos várias versões de corpos primatas que eram capazes de abrigar um embrião de inteligência humana. A partir das experiências que esse corpo foi passando ao longo do tempo, mais elaborada foi ficando a sua inteligência e mais difícil as suas tarefas, de modo que a evolução se concretiza assim, com o ser humano indo e voltando ao corpo físico e cada vez que voltava, trazia do plano espiritual alguma coisa a mais para implementar nesse corpo físico. Ao mesmo tempo, a evolução do corpo físico andava junto com a evolução do corpo espiritual. O ser humano, então, passou por todos esses estágios, todos esses períodos que nós conhecemos na história, desde o Paleolítico até a Era Contemporânea, em que a humanidade domina a tecnologia e faz surgir cidades, modos diferentes de morar e se comunicar. Isso tudo foi possível graças ao fato de que a humanidade tem um conhecimento cumulativo. Nós vamos acumulando o que sabemos e passamos de uma geração para outra. Os diversos estágios evolutivos da humanidade ocorrem porque nós temos uma evolução cumulativa. A humanidade vai deixando de geração em geração o conhecimento acumulado, o que torna possível cada vez fazer mais com aquilo que foi aprendido no passado. Hoje nós temos uma humanidade que se relaciona com o conhecimento e com a informação de maneira muito diferente da era primitiva e nós também estamos mais preparados para compreender as nossas origens e o nosso destino. Quando nós falamos de fluido, existe aí uma pergunta básica que as ciências físicas e químicas já procuraram responder e que a doutrina espírita traz agora de um novo nível. Os fluidos, assim como o fluido cósmico universal é a matéria primária, ele dá origem a todas as espécies de matéria. E o fluido é uma transformação dessa matéria, como nós conhecemos aqui na Terra. Esses fluidos podem ser líquidos ou podem ser gasosos. E eles têm certas características que fazem com que eles sejam elaboráveis e plásticos, como nós vimos no início. Eles são compressíveis. Isso significa que eles podem reduzir o seu volume por meio de uma força externa. Eles também são expansíveis, o que significa que eles podem ser levados a aumentar de volume
por meio da variação de temperatura e de pressão, e ainda tendem a ocupar todos os espaços disponíveis. Mas o fluido material que nós conhecemos age assim, por ação de forças mecânicas ou eletromagnéticas. O fluido, no seu estado primitivo, no mundo espiritual, ele age movido pela vontade do espírito. Os fluidos ainda são penetráveis, eles são capazes de entrar em corpos mais densos e de ocupar espaços intermoleculares. Também são permeáveis à entrada de outros corpos menos densos. É assim, por exemplo, que um líquido entra no nosso corpo, que a água entra por uma pequena rachadura, que o ar entra pelos pequenos espaços. E isso tudo movido pela vontade. Os fluidos também são resistentes ao corte. Os líquidos e gases, eles se deformam e depois se reformam. Se você estiver nadando, como a figura mostra aí, nós temos o corpo cai no fluido e provoca uma deformação. Quando esse corpo sai da água, a água volta a ficar como era normalmente. Além disso, os fluidos têm forma e volume. Eles ocupam espaços, tomam as formas dos seus recipientes. Da mesma forma, o fluido no mundo espiritual, ele também é moldável, ele também ocupa espaços e tem uma existência física para o espírito. Os fluidos na Terra também são viscosos e eles oferecem um pouco de resistência ao corte, como o óleo e a gelatina. Além disso, eles têm resistência ao movimento. Quando nós passamos, por exemplo, uma hélice na água, ela se deforma rapidamente, mas o movimento da hélice parando, o fluido da água também vai parar, né? Quando nós vemos os gases, eles já têm uma viscosidade muito baixa. Nós não vamos, por exemplo, conseguir segurar o gás com as mãos. Nós precisamos de outra coisa para fazer esse toque, outros instrumentos além das nossas extremidades físicas. Os fluidos também têm espaços intermoleculares. Isso significa que ele é formado de minúsculos seres que dão coesão a esse fluido. Seja na água ou seja no gás, nós temos uma coesão flexível. Na água é mais. Quando chega no gás, as moléculas estão relativamente afastadas e parece que ele se expande com mais facilidade. Todas essas características dos fluidos que nós observamos no mundo material, os fluidos também têm no mundo espiritual e por isso eles são manipuláveis. Eles podem ser transformados de acordo com a vontade do Espírito e de acordo com as leis naturais que Deus coloca à disposição para comandar tudo o que ocorre no universo. Todas essas características fazem dos fluidos a matéria-prima por excelência, gerando todos os fenômenos do mundo físico e do mundo extrafísico. Isso é o que a doutrina espírita nos explica basicamente a respeito desses três elementos. Existe, acima de tudo, Deus. E Ele criou incessantemente os espíritos e o fluido cósmico universal que deu origem a todos os corpos que nós conhecemos e aqueles que nós não conhecemos porque não visitamos, como já disse antes, os outros mundos habitados do universo. A criação dos espíritos é incessante, Deus não para de criar. Portanto, nós temos sempre espíritos em estado iniciante e outros mais evoluídos que nós, outros menos evoluídos que nós. Nós evoluímos através das nossas experiências, porque depois de passar por toda essa elaboração do princípio inteligente, nós encontramos os corpos humanos, as sociedades humanas e somos capazes de viver diferentes experiências que nos levam a aprender cada vez mais, tanto no lado intelectual quanto no lado emocional. Nós temos, inclusive, num dos livros psicografados por Chico Xavier, a
frase que diz que nós temos as duas asas, as asas da inteligência e as asas do amor. Se nós não evoluirmos equilibrando essas duas asas, nós colocamos a nossa evolução em perigo, em turbulência. Então, para que nós consigamos aprender todas as coisas que são necessárias à nossa evolução, nós precisamos evoluir tanto no aspecto intelectual, entendendo os fenômenos do mundo em que nós moramos, quanto no aspecto moral, aprendendo a desenvolver as virtudes e as características que nos aproximam da perfeição. Por isso é que Jesus, no seu Evangelho, nos diz que nós devemos ser perfeitos, como perfeito é o nosso Pai que está no céu. Evidentemente, um espírito não alcançará o mesmo patamar de Deus, porque senão se tornaria igual a Ele. E nós sabemos que isso é impossível. Mas nós vamos adquirir a perfeição relativa, que permite que nós possamos ser também corresponsáveis pelos destinos universais, ajudando a Deus a elevar os outros espíritos que foram criados depois de nós e aos quais nós também vamos servir de guia, assim como outros nos servem de guia agora. Todos nós podemos ajudar e aprender, e já fomos ajudados e estamos aprendendo. Esses dois caminhos nunca cessam, vão infinitamente até chegarmos a esse patamar dos espíritos perfeitos, que nós vamos ver mais adiante nos estudos sobre a escala espírita. Por que esses estudos sobre fluido, sobre espírito e matéria são importantes para o estudo da mediunidade? Primeiramente, porque nós somos espíritos e estamos entrando em contato com o mundo espiritual através da força mediúnica. Então é preciso que nós conheçamos esse lugar para onde nós vamos e voltamos, com o qual nós entramos em contato e deixamos de estar em contato. E precisamos também compreender que o fenômeno mediúnico ocorre por conta da existência do fluido. Se não fosse a presença do fluido unindo o espírito encarnado ao espírito desencarnado, nós não teríamos contato entre esses dois mundos. Portanto, seria esse o nosso principal objetivo, compreender que entre o mundo físico e o mundo espiritual existe um elo e que esse elo, embora material, é de uma matéria quintessenciada, que não vai se revelar aos nossos olhos, a não ser quando nós estivermos exercitando a nossa mediunidade. Nós podemos, é claro, ter percepções mediúnicas fora do ambiente do estudo e da prática mediúnica. E é preciso que nós eduquemos essa nossa faculdade de entrar em contato com o mundo espiritual conscientemente, sem nos perturbarmos. Entendendo como os fluidos funcionam e que eles são obedientes à nossa vontade, isso nos torna cada vez mais conscientes do poder que nós temos com relação a efetuar o fenômeno mediúnico. Para fazer isso, nós precisamos de espíritos que estão no plano espiritual e de espíritos que estão encarnados no plano físico e do fluido ligando a ambos. A vontade de ambos ou de mais deles dois se combina para que o fluido se movimente e gere todos os fenômenos que nós conhecemos como mediúnicos. O transporte, a materialização, a psicografia, a vidência, a audiência, etc. Todos aqueles que estão catalogados no Livro dos Médiuns após o exaustivo estudo de Kardec a respeito desses fenômenos. Todos eles, então, são responsáveis pelas coisas que nós observamos no mundo físico e no mundo extrafísico. Vamos verificar então se nós conseguimos agora chegar aos nossos objetivos que foram ditos no início. Espírito, nós já sabemos o que é, o princípio inteligente do universo. A matéria também é o resultado da transformação do fluido cósmico universal em todos os seus estágios. Isso significa que nós podemos encontrar matérias de todas as formas, tanto na Terra quanto fora da Terra, no nosso sistema solar, em outros sistemas, na nossa galáxia e em outras galáxias. Não existem espaços vazios no universo.
No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta isso claramente e a resposta é: coisa alguma é o nada, pois o nada não existe. Além disso, nós sabemos também agora que conhecer Deus, fluido, espírito e matéria é fundamental para o desenvolvimento da nossa mediunidade, porque todos os fenômenos que ocorrem dentro ou fora da sala da prática mediúnica são gerados a partir da existência desses polos, o polo espiritual, o polo material e o polo fluídico, ligando a criação e transformando tudo em algo que pode ser manipulado pelo poder da vontade, pelo poder do pensamento. Quando um médium entra para fazer o esclarecimento e o estudo, a prática mediúnica, ele deve estar consciente de que ele mesmo é espírito, é matéria e perispírito, que ele vai se exercitar usando esses poderes, usando essas capacidades e conhecendo cada vez mais as leis divinas, para que ele possa gerar fenômenos confiáveis, educados, esclarecedores, que vão ajudar não somente a ele a compreender a vida e as coisas que são possíveis de aprender na Terra e fora dela, como também de fazer avançar aqueles que ficaram atrás de nós. Assim como existem os espíritos que estão guiando os nossos estudos, amparando a nossa prática, amparando o nosso progresso individual, existem aqueles que também, utilizando-se dos fluidos, da inteligência, do pensamento, amparam as coletividades e fazem com que a Terra progrida hoje e sempre. Essa mesma lei, que é a lei da evolução, ela se esparrama por todos os universos. Volto a dizer, os conhecidos e os desconhecidos, aqueles que a nossa inteligência ainda não conseguiu alcançar. Mas a base de tudo é Deus. Deus, Criador do universo, aquele que cria incessantemente os espíritos para progredirem por seus méritos, por suas experiências, aprendendo a manipular a matéria cada vez mais, com mais consciência, com mais respeito e com mais condições, e se valendo dos fluidos para isso. Nós estamos ligados uns aos outros pelo fluido cósmico universal e pela paternidade divina. Isso é o mais importante para nós guardarmos em nossas mentes e em nossos corações. E aqueles que quiserem realmente continuar no estudo da mediunidade vão continuar pesquisando, lendo e estudando esse assunto. Na nossa próxima aula, nós vamos falar um pouco mais sobre o perispírito e sobre a sua ligação com o espírito e a matéria, e qual é o papel desse novo elemento na concretização dos fenômenos mediúnicos. Até lá! Vamos nos concentrar nas perguntas que sempre inquietaram a humanidade. A primeira delas é clássica: Deus existe? Depois vem outras correlatas. Qual a sua natureza? Como ele se relaciona com os seres da criação? Logo em seguida, vem aquelas que dizem respeito a nós mesmos, aos espíritos, porque nem todos acreditam que isso seja verdade. Existe mesmo o espírito? Como ele surge? Qual é o seu fim após a morte do corpo? Depois ainda temos uma outra. O que é matéria? E como ela é criada? Qual a sua importância para o ser humano, para o seu universo? Essas perguntas todas são respondidas em todas as culturas de algumas formas, mas na doutrina espírita nós encontramos o seguinte: primeiramente, acima de tudo, está Deus, que é a inteligência suprema do universo, a causa primária de todas as coisas, como nós encontramos na primeira pergunta de O Livro dos Espíritos. Deus cria incessantemente espíritos que evoluem e atingem a perfeição. Deus se utiliza da matéria-prima universal, o fluido cósmico, para criar todos os corpos e todas as formas que existem. No desenho ao lado, é possível nós vermos essa hierarquia.
Acima de tudo, Deus, o Espírito como sua grande criação e o fluido cósmico universal, ou princípio material, gerando todos os corpos que existem na matéria bruta. Olá! Hoje nós estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos da mediunidade e vamos ver hoje o programa 1, módulo 1, roteiro 1 do curso da FEB. Inicialmente, nós gostaríamos de dizer que hoje nós vamos tentar explicar, à luz da doutrina espírita, espírito, matéria e fluidos. Além disso, vamos reconhecer a importância desses conhecimentos para a prática mediúnica. Inicialmente, no mundo físico. Além disso, a doutrina espírita nos diz que, além de ser a inteligência suprema, Deus se utiliza de leis naturais que comandam tudo o que ocorre no universo. Deus, então, não seria um ente à parte, mas se manifestando por leis em todos os lugares possíveis e imagináveis. O fluido cósmico universal seria então a matéria quintessenciada, com todas as formas de apresentação possíveis, as que nós conhecemos e as que nós ainda não conhecemos, porque não visitamos ainda os outros mundos habitados do universo. Essa matéria é moldável, é plástica, está presente em todo o espaço, não existem vazios universais. E ela é influenciável, pela força de Deus, por qualquer espírito. De acordo com o seu grau de maturidade, o espírito é capaz de influenciar essa matéria universal e co-criar com ela. Por isso também, em O Livro dos Espíritos, nós encontramos a frase que diz que o espírito é co-criador com Deus. Voltando a isso, nós podemos desdobrar esse conceito dizendo que o espírito é uma inteligência eterna. A partir do momento em que ele foi criado, nunca vai acabar. Ele é evolutível, é criador e com diferentes graus de consciência, conhecimento e moralidade. Dessa forma, ele se utiliza para moldar o fluido da sua vontade, e a sua vontade é tanto mais forte